Você sofreu um acidente de trabalho e a empresa disse que a culpa foi sua? Pois fique nesse vídeo que eu vou explicar qual é a responsabilidade da empresa nesses casos. Eu sou o Dr. Leandro Silva, especialista em acidente de trabalho, advogado especialista. Vamos lá para a tela. Sofreu um acidente de trabalho e a empresa disse que a culpa foi sua. A mentira mais comum do setor industrial afasta milhares de trabalhadores dos seus direitos. O seu trabalho já é um risco. A lei reconhece que determinadas profissões geram um risco maior para o trabalhador, como no caso que eu coloquei como exemplo aqui, o trabalhador que trabalha em frigoríficos cortando carne, e que trabalha no setor industrial com máquinas pesadas, que trabalha na construção civil. Todas essas atividades, entre outras, todas essas atividades por si só já traz um risco para o trabalhador. Diante disso, em caso de acidente de trabalho, mesmo que o trabalhador tenha tido algum tipo de culpa, a empresa deve ser responsabilizada. A decisão que mudou o jogo, processo TRT. O caso que eu trago como exemplo aqui é um caso de operador de frigorífico, que ele teve a mão puxada por uma máquina ao limpar tripas, sofrendo esmagamento de 2 dedos. A injustiça. O tribunal inicial ele negou o direito dele, alegando falta de provas da culpa da empresa. O que o tribunal alegou? Disse que o trabalhador não comprovou que a empresa teve culpa. O advogado entrou com recurso para o TST e o TST reformou a decisão, reverteu a decisão. O que o TST decidiu? Decidiu que o ritmo intenso e as máquinas pesadas já são a prova, ou seja, a culpa da empresa não precisa ser demonstrada, ou seja, a própria atividade do trabalhador, de operador de máquinas, já causa um risco para o trabalhador, então não precisa ele comprovar que a empresa teve culpa. Isso se chama na justiça de responsabilidade objetiva, ou seja, que é o fim da culpa do trabalhador. No trabalho comum é a regra, que você deve comprovar que a empresa teve a culpa. Mas em atividade de risco, como no caso do operador lá do frigorífico, como trabalha em frigoríficos, fábricas e construção civil, a empresa paga pelo simples fato de o risco já existir da atividade. Não é necessário provar que a empresa teve culpa, porque a atividade da empresa já é de risco. Profissão de risco mais acidente gera o direito à indenização. Embora o trabalhador tenha tido algum tipo de culpa, a culpa só vai diminuir o valor da indenização, mas não vai tirar totalmente o seu direito. O que a lei exige para que seja garantido? No caso de acidente de trabalho, quais são os direitos que você tem? Você tem direito a danos morais e materiais, compensação financeira pelo sofrimento e pelas perdas diretas causadas pelo acidente. Além disso, você tem direito a uma pensão mensal por toda a sua vida, se você ficou com algum tipo de sequela do acidente. Além disso, depois que você volta do auxílio-doença, você não pode ser demitido, você tem direito à estabilidade de 1 ano. E a empresa ela deve dar o suporte total para você, como custo com medicamento, consulta, exames, entre outros. O que você deve guardar em caso de acidente de trabalho? Você deve exigir que a empresa emita a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho. Se ela não emitir, você deve procurar o seu sindicato para que faça a emissão. Você deve guardar provas médicas, ou seja, exames, laudos, atestados, prontuários, qualquer documento médico você deve guardar. Provas visuais, o que você deve guardar? Fotografia do local do acidente e da lesão. O que mais? Comunicação, o que você deve guardar? Print de WhatsApp com a empresa comprovando o acidente. E apoio testemunhal, prova testemunhal. Você deve também pegar as pessoas que presenciaram o acidente e pedir o contato para futuramente na justiça você acionar essas pessoas para que testemunhem que houve o acidente. Além disso, guardar os afastamentos previdenciários. Não desista dos seus direitos. Vou trazer aqui alguns julgados
que o TST traz responsabilidade objetiva, ou seja, esse julgado aqui já foi julgado pelo TST, que entendeu que em caso de, por exemplo, acidente de moto, vou mudar aqui a cor, caso de acidente de moto, qualquer atividade que você utilize moto já é uma atividade de risco, então você não precisa comprovar a culpa. Você teve um acidente de moto e você estava prestando serviço para a empresa é responsabilizada, independe de ela ter culpa ou não no acidente. Vamos ver o caso aqui, ó. Vigência da lei, indenização por danos morais e materiais, acidente de trabalho, responsabilidade objetiva, atividade de risco, tese jurídica pacificada pelo TST. Também controvérsia que o reclamante sofreu acidente com moto que utilizava durante o expediente, o que caracteriza acidente de trabalho. Por isso, a responsabilidade é objetiva, ou seja, independe de culpa da empresa. Outro caso de responsabilidade objetiva, amputação de dente, serra de carne, máquina perigosa. Nesse caso aqui, ó, o que o TST decidiu, o Tribunal Superior do Trabalho? Acidente de trabalho, responsabilidade objetiva. Nesse caso aqui, o acidente ocorrido durante a operação em serra de fita, resultando em amputação de parte do dedo do reclamante. Ó, no caso, o reclamante trabalhava no manejo de serra de fita para corte de carnes, sujeita a risco mais acentuado que os demais empregados e assim correta a responsabilidade objetiva da empresa. Ou seja, aqui é um caso também de frigorífico, em que o trabalhador teve perda dos dedos no acidente de trabalho e o TST reconheceu que a empresa tem responsabilidade, porque a atividade frigorífica é uma atividade de risco. Outro exemplo, construção civil. Construção civil já é por si só atividade de risco. O que o TST decidiu nesse caso aqui? Acidente de trabalho, responsabilidade objetiva, atividade de risco, construção civil. Nas hipóteses, a Corte, após a análise de fato e prova, concluiu que houve comprovação do dano, do nexo, além da incidência da responsabilidade objetiva no caso. Embora a regra seja responsabilidade civil do empregador pelos danos causados seja subjetiva, no caso é construção civil, então a responsabilidade deve ser objetiva, ou seja, você não precisa comprovar que a empresa teve culpa. Esses aqui são alguns exemplos de responsabilidade objetiva, mas tem outros. Se a sua atividade for de risco, em tese, você não precisa comprovar a responsabilidade da empresa. Se você sofreu algum acidente de trabalho, procure um advogado especialista, porque não perca tempo, porque tem a prescrição. Depois que você sai da empresa, tem 2 anos para entrar com o processo. Se você não entrar, você vai perder os seus direitos. E gostou desse vídeo? Então curta, comente e compartilhe. E se inscreva no canal.